E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar no dia 11 de fevereiro do ano da graça de 2026. Sejam bem-vindos. Eu sou o Nuno Lebreiro. Temos aqui hoje o Nuno Gonçalo Poças e o Vítor Nunes. Estamos aqui os três, os Nunes e Nunes, prontos para falar daquilo que foi o grande evento político que são, obviamente, os resultados da segunda volta das eleições presidenciais, que imagino que tanto nós como os nossos ouvintes não tenham perdido pitada dessas declarações entusiasmantes, excitantes dos políticos da nossa praça. Vamos comentar um bocadinho sobre isso e fazer aquilo que nós mais gostamos de fazer, não é? Extrapolar no vazio a quantidade enorme de cenários políticos possíveis, o que é que nós temos pela frente. Vamos começar por aí, depois vemos onde é que o programa nos leva. Nuno Poças, cá começava por ti. Afinal de contas, és o grande, exatamente, és o grande vencedor aqui do Linhas Direitas. Antes de mais, parabéns. Parabéns pela tua condição de apoiante bem-sucedido de candidatura presidencial. Acho que podemos pôr isso como nota de rodapé e podes pôr isso no teu currículo, que tu de facto you called it, não é? Quer dizer, e fizeste campanha. Eu antes de mais queria perguntar como é que te sentes, como é que é isso de um candidato que tu apoiaste ganhar, assim, com entusiasmo, porque eu já não sei o que é isso, em eleições presidenciais já não sei, pelo menos há 10 anos o que é que isso é. Aliás, há 15 anos o que é que isso é. Eu em presidenciais não sei se alguma vez soube, ou seja, eu já... É uma sensação nova, portanto, assim de absorção, mas ao contrário, não é? Aí está a ser esquisito. Mas não, porque eu acho, eu votei, eu como sou aqui um bocadinho mais novo, vocês os dois, eu votei Em óculos. pela primeira vez nas presidenciais em 2006. Pois, e portanto eu votei a primeira vez numas europeias em 2004. Depois a partir daí foi sempre a abrir. Mas, e portanto, votei Cavaco Silva 2006, votei Cavaco 2011, mas não votei assim com um grande entusiasmo. Estavas mais entusiasmado com o seguro do que com o Cavaco? Estava, sim. Em 2006 não, em 2006 tinha algum entusiasmo pela candidatura do Cavaco, contra o Soares e o Alegre e não sei o quê, aquilo até foi mais rasgadinho. Em 2011, eu não gosto muito de reeleições, na verdade. Gosto das primeiras, mas acho que são mais excitantes do que as reeleições. Mas em 2011, não, quer dizer, votei Cavaco, mas sem grande vigor. Em 2016 votei pela primeira vez no Socialista para a Presidência da República, porque votei no Henrique Neto. Portanto, fui eu e mais 14 pessoas, ou 15, já não sei muito bem. Acho que já não me lembro se chegou a 1%. O resultado foi muito mau, mas ainda hoje continuo a achar que teria sido bem melhor ter o Henrique Neto na presidência durante 10 anos do que o Marcelo. E em 2000 e depois, enfim, como ninguém é perfeito, em 2021 votei no Tiago Maia. E portanto na altura foi uma boa surpresa na campanha presidencial. Depois aconteceram tudo uma série de coisas na Iniciativa Liberal e não sei o quê, mas ele fez uma campanha engraçada, interessante, e como não ia ganhar, eu achei que o voto para ali não ia mal entregue. Mas desta vez de facto nunca tinha acontecido. Primeiro nunca me tinha acontecido eu sugerir e dizer claramente que ia fazer campanha por um candidato 1 ano e 4 meses antes, para um candidato que na altura ainda não o era,
que não era suposto vir a ser. E O seguro era a tua pescada, não é? Aquela coisa qual é, que antes de ser já o era. já antes do ser já o era, Pescaste a exatamente. pescada. E eu lembro-me porque é que disse, não, aliás, estivemos aqui a rever isto esta semana. Eu lembro-me porque é que de facto achei que ele podia ser um bom candidato e porque é que eu iria para lá. Eu, lá à altura, acho que disse que se os candidatos fossem Marcos Mendes e Gouveia Melo, e portanto não houvesse mais nada, subentenda-se, o que ali estava nas entrelinhas era, se Pedro Passos Coelho não for candidato a Presidente da República, como provavelmente não seria, não foi, eu só via uma pessoa e de facto era o António José Seguro. E entretanto depois os astros alinharam-se, porque o Pedro Nuno Santos depois de repente veio largar o nome dele como possível candidato, ao barulho com mais uma série de tipos do PS, e de repente a coisa aconteceu. E ele chegou-se à frente e avançou e foi andando sozinho. As primeiras sondagens davam resultados miseráveis, coisas 4%, 6%, coisas por aí. Não era nada expectável e de facto fez foi andando devagarinho, um bocado aquela história da lebre e da tartaruga, sendo que as lebres no caso era o Gouveia Melo e o Marcos Mendes, que era o Marcos Mendes, há 5 anos que era o presidente, já não havia sequer, nem era sequer candidato. E o Gouveia Melo há um que era o presidente. Pois é isso, e depois o Gouveia Melo entretanto apareceu e era ele o presidente, não havia sequer outra discussão. E depois a tartaruguinha lá foi andando e acabou por limpar a primeira volta e ficou em primeiro, e depois foi à segunda volta e teve de facto um resultado esmagador, que eu sei que há muita tendência para achar que, enfim, fazer aquele discurso do Ratnik, eu não sei se isso será bem assim. Vou-vos confessar uma coisa: se a segunda volta tivesse sido entre o André Ventura e o Marcos Mendes, eu próprio tinha ponderado se num cenário desse eu não votaria André Ventura, porque acho que não conviveria bem com uma presidência da República com o Marcos Mendes com o resultado norte-coreano. E portanto não sei se será realmente verdade que este resultado é porque era qualquer um contra o Ventura teria este resultado. Eu não estou absolutamente certo disso. Eu acho que o António José Seguro era, por um fator que lhe foi sempre apontado como uma crítica e que eu sempre achei que era uma virtude, e acho que em boa parte também é isso que explica o resultado que ele teve, até o facto de ter ganhado a primeira volta, e depois ter tido este resultado na segunda. É uma espécie de presidente que não aleija. Acho que até o próprio André Ventura conviveria, se em política desse para sermos todos honestos, e não temos filtros de comunicação. Acho que mesmo para ele próprio é uma coisa que não o incomoda, e apesar de tudo parece-me um presidente mais fiável do que menos jogador. Embora naturalmente é um político, não é? Portanto o político joga e fará aquilo que bem entender, e estará sujeito ao escrutínio e à crítica de todos, como é óbvio. Mas era uma, não foi o seu posicionamento político que o fez presidente, não foi o facto de entender A ou B ou C sobre X, Y ou Z, mas foi o facto de ser aquela personalidade em concreto. E depois de 10 anos em que as pessoas, no fundo, elegeram Marcelo à primeira vez e depois, enfim, reelegeram à segunda, mas elegeram a primeira vez porque elegeram aquela personalidade meio de entertainer, uma espécie de Manuel Lisgocha da política, ou de Batatinha, depende do que quiserem aplicar. Reparem que não fui eu que disse isto, estou só a dar exemplos para depois cada um interpretará como quiser.
E neste caso em concreto, o António José Seguro também tinha essa personalidade que, no fundo, eu acho que foi essa a expressão, o Miguel Morgado é que acho que usou essa expressão há umas semanas, que era, no fundo, era o genro que todas as sogras gostavam de ter. Né? Portanto, e essas coisas contam, sobretudo para aquele lugar em concreto, que é um lugar não executivo, que eu acho que é um lugar, eu acho por princípio que é um lugar menos ideológico do que o lugar de deputado, primeiro-ministro, de ministro, até de presidente de Câmara, se quiserem. E portanto acho que isso fez alguma diferença. O resultado dele é esmagador, para todos os efeitos, o maior número de votos absolutos em todas as eleições presidenciais. Poderiam dizer que os cadernos eleitorais, ou o universo eleitoral de 91, quando o Soares teve a maior votação até hoje, era mais pequeno, mas também é verdade que os cadernos estavam mais limpos do que estão hoje. Portanto, o país tem, neste momento, acho que não chega bem a 11 milhões de habitantes, tem praticamente 11 milhões de eleitores, e portanto também há aqui qualquer coisa que estará E há a questão errada. dos imigrantes também. E há a questão dos imigrantes também, é verdade. Mas, e portanto há aqui qualquer coisa que também está um bocadinho errada, mas objetivamente teve o maior número de votos absolutos de sempre. E acho que isso lhe dá agora legitimidade para se pôr à prova e para começar então um verdadeiro escrutínio. Eu fiquei contente com uma série de pequenos, se quiserem, são coisas que provavelmente não são muito valorizadas, mas que eu valorizo. Eu gostei no discurso da vitória eleitoral, do facto de as primeiras palavras terem sido para as vítimas da tempestade. Foi uma coisa que o André Ventura não fez, curiosamente. Apesar de ter estado toda a semana a carregar garrafas de água. Gostei que tivesse posto ordem na sala quando os jornalistas, fazendo perguntas, foram apopados e tendo dito que os jornalistas fazem as perguntas que bem entendem. Gostei que se tivesse apresentado no Palácio de Belém com um caderno e uma caneta. E eu gosto desse tipo de pormenores, ou seja, de alguém que parece que de facto vai trabalhar e está a levar a coisa minimamente a sério. Que é uma coisa eu sempre me fez imensa confusão desde miúdo, aquela conversa de sofá na presidência da República. Nunca vi o Marcelo com um caderno. Toda a gente sabe que ele tem uma cabeça genial e que todo ele é um caderno. É um mito isso. É Eu claro acho que que é. é um mito. Claro que é. Mas A verdade é que o Marcelo sabe escrever. acho que escreve com as duas mãos, ele escreve com as duas mãos, de facto. Mas isso é um facto. É por ele não saber escrever que pode escrever com as duas. Claro, ou com os pés. Ou com os pés, também pode pegar assim com o dedão. Mas agora vamos ver, acho que há uma série de coisas que muito proximamente vão estar aqui em cima ou debaixo do olho forte. Vamos ver quem é que são as pessoas que vão para Belém, que eu vou acompanhar e que vou aconselhar, quem é que vai trabalhar para ele, no fundo, e para o país, e de que maneira é que se vai começar a posicionar. Acho que houve ali também um princípio que me pareceu importante, que foi, e eu já o tinha visto fazer isso noutros eventos onde estive com ele, que é, no fundo, dizer aos jornalistas cá fora, quando está toda a gente à espera de sangue e de fazer perguntas difíceis para ver se alguém cai na esparrela, de lhes dizer muito claramente: eu estive a falar durante 30 minutos a uma hora e, portanto, não tenho rigorosamente mais nada a dizer. E acho que essa é uma diferença bastante grande, é uma coisa que há 10 anos que me fazia imensa confusão, que eu quero um Presidente da República que esteja na maior parte do tempo calado e quando fala que tenha alguma coisa interessante para dizer. E, portanto, agora vamos ver como é que a coisa vai. Depois, também tenho que dar aqui a volta pelo outro lado. O André Ventura, de facto, sendo derrotado, não teve um resultado nada desprimoroso. Aumentou a votação, não chegou ao resultado que desejava, não chegou àquela barreira dos votantes da AD há um ano, mas aumentou mais uma vez a votação e, portanto, ampliou a sua capacidade eleitoral, mostrou que tem espaço para isso. Acho que as coisas lhe correm um bocado mal porque, e na verdade estou aqui também bastante na expectativa de perceber como é que ele agora vai afinar o discurso, ou seja,
Porque ele disse uma coisa muito interessante na noite das eleições, ou aliás duas muito interessantes porque são contraditórias entre si, que é no fundo achar, primeiro, que ele é de facto o líder da direita, e a outra é que ele só teve aquele resultado porque a direita e a esquerda se uniram contra ele. E, portanto, se ele acha que a direita portuguesa é 1.700.000 que votaram nele, 1.800.000, não é? Praticamente. praticamente 1.700.000 e tal. Eu acho que enfim, é bastante discutível e que, mais uma vez, eu acho que este resultado eleitoral vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu sempre achei. Eu não sei se o país virou à esquerda ou não. Acho que abandonou definitivamente a extrema-esquerda e acho que está muito mais disponível para, se calhar, se a PAF fosse eleições hoje em dia, em 2015, e hoje o Passos Coelho teve numa apresentação de um livro e mais uma vez voltou a fazer uma série de afirmações em que de facto se percebe que o homem é outra loiça. Um, Acho que há uma grande margem, uma grande massa de eleitorado que estará disponível para isso. Houve mais, entre aumento de votos brancos nulos e abstenção da primeira volta para a segunda, estamos a falar de 500.000 pessoas que na primeira volta tinham votado em alguém e que na segunda ou decidiram abster-se ou votar branco ou nulo. É 500.000 de pessoas. Houve uma parte, portanto estamos a falar de 300.000 pessoas, daquele 2.300.000 que tinham votado no Almirante, no Marcos Mendes e no Cotrim, eram 2.300.000 votos, 300.000, mais coisa menos coisa, foram para o André Ventura, 500.000 foram ou para a abstenção ou para brancos ou nulos, e os restantes, 1 milhão e, portanto, 2.300.000, 1 milhão e 500, salvo erro, foram para o António José Seguro. Portanto, há 1,5 milhão de pessoas que tinham votado, vamos dizer, mais à direita, que preferiu votar em alguém vindo do PS, para não ter que votar no André Ventura. E houve 500.000 de pessoas que decidiu ir votar branco ou nulo ou abstendo para não ter que votar no André Ventura. E, portanto, estamos a falar de 2 milhões de pessoas potenciais eleitores do espaço, não desta AD, mas do espaço da Aliança Democrática que nós conhecemos, do espaço da PAF, se quiserem, que estão disponíveis para qualquer coisa, só que essa coisa não existe. E, portanto, essa é a minha grande conclusão do resultado eleitoral. Claro que esses 2 milhões de pessoas, ou esse 1,5 milhão de pessoas, acabou por votar no António José Seguro, precisamente porque eu estava a dizer há bocado, que também tem muito a ver com aquela personalidade. Não vamos imaginar que aquele 1,5 milhão de pessoas tinha votado no candidato equivalente, se fosse, por exemplo, o Augusto Santos Silva, ou até o António Costa, ou, enfim, o Mário Centeno, outra personalidade qualquer vinda da área do PS, e, portanto, isso naturalmente também faz muita diferença, e era por isso que eu também falava da personalidade que estava em causa. Mas a minha grande conclusão é essa: há uma grande massa de eleitorado que, acho eu, que seria quase suficiente para atingir uma maioria absoluta, que está órfã. E o André Ventura tem esse problema, que é, ele não consegue ser o pai adotivo que essas pessoas procuram. Portanto, recusaram-no em toda a linha. E, portanto, agora estou aqui bastante expectante para perceber como é que o André Ventura está a pensar fazer, porque, na verdade, aquilo que ele tem consumido é, paulatinamente, tem consumido algum eleitorado da AD, portanto, se o espaço da AD não percebe o que é que está a acontecer, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar lá fazendo exatamente a mesma coisa que tem feito até agora, com bastante astúcia e cálculo e bons instintos políticos nos momentos em que tem apostado. Mas boa parte daquele eleitorado que ali está é eleitorado que vem da extrema-esquerda, e portanto estamos a falar de pessoas que já votaram no Bloco de Esquerda, no PCP, muito à margem esquerda do PS, etc. E portanto, eu acho que a dificuldade dele neste momento é perceber como é que consegue chegar àquele eleitorado muito massificado, que votando à direita ou que estando disponível para votar à direita ou rejeita completamente, sem perder aquela base de apoio que ele neste momento já tem por ter sido o voto de protesto.
Portanto, isto é, eu não acho que seja um beco sem saída, bem pelo contrário, ou seja, acho que ele tem a rua e pode andar por onde quiser, mas tem vários caminhos e um deles pode ser errado, outro deles pode dar muito certo. Sendo certo que, e com isto termino, boa parte desse percurso que ele pode fazer vai depender muito da incapacidade do espaço à direita do PS de perceber o que é que tem pela frente e que se não arrepia caminho e se não encontra um projeto e um líder político, muito provavelmente André Ventura vai acabar por se tornar nele. Eu tenho o que dizer sobre isso. Fiz outras contas para chegar a resultados parecidos com o que estás a dizer, mas antes disso, Vítor, tu anunciaste com certa novidade, porque não costumas anunciar o teu sentido de voto, mas anunciaste que ias votar no André Ventura. Ficaste satisfeito com o teu voto? Ficaste satisfeito com os resultados? Como é que tu lês os acontecimentos do passado domingo? Bom, antes de mais, olá a todos, olá a vocês dois. Não fiquei contente nem descontente, basicamente podemos dizer que o resultado foi exatamente aquilo que eu esperava, não é? Acho que, olhando para números, tanto em percentagem como em termos de votos, parecia-me óbvio que o Seguro ia ter mais do que 65%, iria ali ficar na casa entre os 65% e os 70%, e o Ventura iria ficar entre os 30% e 35%, acabou por ficar ali, ainda faltam alguns votos, pelos meus cálculos, cerca de 100 mil votos entrarem, porque há 5 consulados e 20 freguesias que ainda não votaram, e 5 consulados, Luanda e mais alguns que ainda têm que ser contados. Portanto, ainda é um númerozinho interessante, mas não me surpreendeu absolutamente nada. A minha análise é um bocadinho parecida com a do Nuno. Acho que é uma grande vitória de António José Seguro, esperada. Obviamente que se fosse um outro candidato na segunda volta, talvez a coisa não fosse tão fácil, especialmente se fosse Marcos Mendes. Eu acho que aí iríamos ver, por exemplo, muita esquerda talvez a abster-se ou votar nulo, que no caso de António José Seguro, e nós falámos isto aqui muito antes das eleições. E se calhar muita direita. E também. Mas nós falámos aqui muito antes disso, que das eleições, que António José Seguro ia acabar por ser o candidato da esquerda. Mas vamos recuar um bocadinho para aí, sei lá, um ano e tal. Nem o PS o apoiava, o PS andou meses à procura de um candidato. Tu falaste aí de 2, mas António Vitorino também, não é? Quer dizer, os jornalistas chegados ao PS andavam atrás de qualquer coelho que aparecesse para ver se era candidato. Porque este não qualquer cumpriu... coelho não, nem não, todos, sim. Há um coelho que não. Pronto, ok. Porque este não cumpria os mínimos. Este não cumpriu os mínimos. Claro, e tiveste mais para a frente depois gente a dizer claramente que nem sequer o apoiava, gente do próprio partido. Depois lá vieram ter que engolir, isto não foi um sapo foi um hipopótamo quase, e portanto é uma grande vitória de António José Seguro, fez uma excelente campanha. Primeira volta conseguiu, sabia perfeitamente onde é que podia conseguir o caminho para chegar à segunda volta, não se meteu em grandes polémicas, sabia que o voto dele era o da esquerda. Quando começou a ver que eu acho que o maior concorrente dele na primeira volta era o Almirante, claramente. E a partir do momento em que o Almirante começou a abrir a boca, a esquerda começou a desinteressar-se dele. E aí ele percebeu isso, tal como a Ventura também percebeu que o caminho dele era deixar os outros nas guerrilhas e chegar à segunda volta. E depois, a partir daí, obviamente, o problema do Ventura é a quantidade de gente que não gosta do Ventura, ou que ainda não gosta do Ventura, ou que não é capaz de votar no Ventura. E vai ser assim. É um fenómeno Le Pen, é um fenómeno Vox em Espanha, mas eu olho para os resultados do Ventura e, sabendo perfeitamente, nunca tive qualquer esperança que ele chegasse. Esperança, não era uma esperança, não era comigo. Eu tinha a certeza que ele ia perder, tinha mais ou menos ideia de qual seria o resultado. Se achasses que ele podia ganhar, se calhar não votavas nele.
eu fiz uma promessa, não é? Se eu ganhasse, eu esperava que não a ter cumprido, mas pronto, foi em privado e não vamos contar. Talvez um dia a gente conte isso. Mas eu acho que a grande questão do Ventura é o crescimento dele, porque se nós pensarmos assim, há 5 anos atrás, ele não chegou aos 500 mil votos, ele agora teve 1.700.000 e neste momento é 30 mil, mas deve chegar a 1.745, 1.750.000 votos. É surpreendente, quer dizer, isto não é... não há um fenómeno assim, eu não me lembro de um fenómeno assim, sempre a crescer, obviamente depois há ali umas falhas nas europeias, mas eu acho que isso aí tem mais a ver com a estrutura do Chega, da forma como o Chega ainda é um partido muito, muito jovem, mas que sempre que ele dá a cara, o partido cresce. Sempre que é ele na frente, o partido cresce. E, portanto, não chegou, é verdade que não chegou àquele objetivo que seria os tais cerca de 2 milhões de votos, talvez um bocadinho mais do que isso, tens de contar os votos da Madeira, que nas legislativas vinham em separado. Mas a verdade é que, se nós olharmos para 2021, ele queria ficar em segundo, ficou em terceiro. Se nós, nas legislativas 2024 a 2025, ele queria ficar em primeiro. Ficou em terceiro e ficou em segundo. Mas vem sempre a crescer. Ele não cumpre, quer dizer, ele não cumpre aquilo que é o objetivo dele. É verdade. Mas também é um dos objetivos que eu acho que às vezes é um bocadinho de louco, mas talvez por ser louco é que ele consegue os resultados e consegue continuar a crescer. Para mim, grande vitória de António José Seguro, mas Ventura também tem uma grande vitória. Nunca me pareceu que a candidatura dele fosse para ser Presidente da República. Foi claramente, não desapareceu do espaço político. Eu partilhei ontem com vocês aquilo que é o gráfico mídia, qualquer coisa, que todos os meses faz um cálculo de quantidade de minutos que as diversas personalidades, não só da política, mas maioritariamente da política, aparecem nos telejornais e nas televisões. E nós olhamos para o de janeiro, onde é que está o José Luís Carneiro? Não aparece, nos 10 primeiros. E, portanto, isto é o que acontece a um candidato, e em dezembro ficou em 10º lugar. Portanto, o líder da oposição neste momento, ou o líder da oposição clássica, digamos assim, que era o PS ou o PSD, se nós hoje fizermos uma sondagem entre os portugueses e perguntarmos quem é o secretário-geral do PS, eu acho que 80% das pessoas não sabem. Não aparece nas televisões. Mas perguntares quem é o líder do Chega, eu diria que, por muito que odeiem o André Ventura, toda a gente sabe quem é o André Ventura. E esta imagem que ele hoje criou, se houver alguma questão que aconteça com este governo, lá para o final do ano, não aprova o orçamento, o Spin Viva aparece, temos um caos na saúde durante o verão, como já aconteceu nos verões anteriores, tens incêndios fortes. Se o governo cai, quem é que está mais preparado para ganhar as eleições? Não estou a dizer formar o governo, porque eu acho que aí é um problema, André Ventura não vai conseguir formar um governo, mas quem é que está mais preparado para ter 1.800.000, 1.900.000 votos? Não é o PS. E esta é a jogada da André Ventura e eu acho que lhe saiu muito bem. Eu acho que lhe sairia mal se ele ficasse em primeiro lugar. Porque eu tenho a certeza que ele não saberia o que é que haveria de fazer. E, portanto, acho que correu tudo muito bem ontem no José Seguro. Ventura, teve ali, esta última semana foi um sofrimento também por aquilo que aconteceu na Zona Centro e que continua a acontecer. Acho que nenhum dos dois candidatos soube muito bem reagir. Teriam um plano de campanha para a última semana. Ventura depois começou a atacar o governo, porque era o trabalho dele como o líder da oposição. E, portanto, a última semana de campanha, ou a última semana e meia, foi praticamente inexistente. E, portanto, foi cansativo. Nós não estamos habituados a 2 voltas, desde 86, portanto, já não sabíamos como é que é lidar com isto, e foi um verdadeiro sofrimento, como o Nuno Gonçalo de Poços disse na semana passada. Mas valia, acabem com isto, porque agora queremos a política verdadeira, queremos ver o que é que vai acontecer, porque há o país tem imensos problemas, e ver o PS a reaparecer, ver como Marcelo desaparecer, porque hoje, por exemplo, o discurso de Marcelo em Coimbra é absolutamente mais um daqueles que eu só espero que o senhor só vá embora, porque já não há paciência. Não ajuda em nada, não ajuda quem está no terreno, é um show de alguém que parece só pensa nele, e portanto é isso que eu quero que António José Seguro chegue à presidência, que comece um ciclo novo, com alguém que tem outras ideias, com alguém que tem outra forma de ser, e que a política portuguesa ande um bocadinho e que volte a ser mais emocionante outra vez. Muito bem. Olha,
Por onde é que eu começo? Eu acho que vou começar pelo Marcelo. Começo pelo Marcelo. Dá-lhe. Porque eu, ao contrário do Nuno Poças, não, de facto, já há muitos anos que não tenho a oportunidade de votar em alguém. Obviamente votei no professor Cavaco com todo o gosto e todo o prazer, e portanto já lá vão 15 anos, não é? Desde essa última eleição presidencial, em que eu votei em alguém que ganhou. Eu depois, na primeira eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, comecei com uma predisposição natural, que seria para votar nele, mas que depois rapidamente a perdi pela campanha que ele fez, que era uma campanha de catch-all, muito a falar à esquerda, etc. Portanto, não me revi minimamente. E eu já contei essa história aqui, estava lançadíssimo para votar no Henrique Neto, sendo que tinha algum pejo, porque havia aquele eventual problema do Nóvoa, ou Névoa, ou como é que ele se chamava? Sampaio da Nova. Sampaio da Nova, que era, epá, e se toda a gente se farta do Marcelo e temos aqui um Freitas Soares com o Nóvoa, e portanto ainda estava ali na dúvida, se calhar na cabine de voto titubeava, mas graças a uma oportuna gripe muito, muito forte, com 41 graus de febre, fui ter a cabine de voto errada, portanto fui para o edifício em Lisboa errado. E cheguei lá, bati com o nariz na porta e com os meus 41 graus de febre já não consegui ir votar, e portanto não votei. E graças a essa gripe, bendita gripe, tenho a certeza que nunca votei no professor Marcelo. E isso para mim é importante, porque, quer dizer, já não voto vale aquilo que vale, não é? E, portanto, para mim, mais do que ajudar a eleger alguém, é viver seria um tormento viver com a noção de que eu teria ajudado a eleger Marcelo Rebelo de Sousa. Isso para mim teria sido catastrófico. Eu fui de longe um presidente, faltam cerca de pouco mais de 600 horas para nos livrarmos dele, e sim, eu estive a contar as horas, faltam 600 e poucas horas, e de facto, numa hora de balanço, acho que é preciso dizer que foi o pior presidente da República que nós já tivemos, e vou incluir todos, inclusive aqueles que na Primeira República eram sovados regularmente na rua, que é capaz de ser uma instituição democrática que careceria de algum regresso à vida pública, porque se caso fosse assim muitas coisas não aconteciam, porque com medo de serem sovados, mas enfim. A verdade é que tivemos uma pessoa inimputável durante 10 anos como Presidente da República, que nos fez passar as maiores vergonhas, e além de tudo isso, que já é muito mau, o desprestígio da função, eu acho que há duas coisas que foram particularmente graves. Foi muito grave a forma como foi incapaz de defender a Constituição na altura da pandemia. Ele, aliás, foi o agente de maior perversão constitucional que porventura existiu, e portanto isso é uma falha tremenda, ainda para mais alguém que se apresenta supostamente como especialista em direito constitucional, portanto é óbvio que não é, e portanto ou é ignorante ou então foi de má fé, portanto e sabia que estava a infringir a Constituição. E outra coisa onde Marcelo foi muito, muito, muito mal é que, ao invés de ser de facto um fator de estabilidade do sistema, de garantia do regular funcionamento das instituições, além de ser um fator de incumprimento da Constituição que gerou, foi um fator de instabilidade tremenda. A forma como sempre se pôs a ele próprio no centro das atenções mediáticas, aquele ego narcísico
que sempre levou a melhor na sua conduta política e institucional enquanto Presidente da República, foi terrível para o país. E, portanto, nós aqui brincámos muitas vezes no Linhas Direitas já há muitos anos, que quer dizer, a seguir a Marcelo, qualquer pessoa podia ser Presidente da República. Calhou ser António José Seguro, que é o representante dessa qualquer pessoa. E, portanto, o meu primeiro ponto é adeus Marcelo, já vai tarde, e há um outro pormenor, que é a exaustão do país de Marcelo. Nós falámos muitas vezes disso. Nós falámos já que uma das razões, eu lembro-me de dizer isto há um ano e tal atrás, quando começámos a falar de presidenciais, quando o Gouveia Melo apareceu, etc., e eu dizia, fala-se de presidenciais e fala-se de Gouveia Melo, e Gouveia Melo aparece porque há um vazio, porque Marcelo já se esgotou. Marcelo foi um presidente que, por estas razões todas que eu acabei de dizer, além de ser hiperativo e de cansar qualquer pessoa, esgotou-se e criou um vazio que em política nunca existe, é sempre preenchido, e que fez com que rapidamente o tema das presidenciais estivesse em cima da agenda política. Não é normal estar-se a discutir eleições presidenciais durante um ano e meio. Não é uma coisa que tenha acontecido antes, pelo menos no nível em que desta vez aconteceu. E uma das razões pelas quais esta campanha também já cansava é porque esta campanha não foram só estas semanas de campanha. Foi este ano e meio. Em que constantemente andámos a ser nós sovados com hipóteses absolutamente deprimentes de sucessão para a presidência da República, desde que se tornou evidente que o Pedro Passos Coelho não iria avançar. E, portanto, essa exaustão do Marcelo teve esse efeito de antecipar a discussão das eleições presidenciais, de antecipar o lançamento das candidaturas presidenciais, de antecipar esse debate, e também teve o efeito de fazer com que os portugueses se virassem para o perfil que menos Marcelo fosse. E António José Seguro de facto, cumpre isso na perfeição. E mais, não só se virou para alguém que é o anti-Marcelo, digamos assim, não é? Que é Seguro, como aquele candidato que se apresentava como natural sucessor, que lhe foi no encalço, que seguiu as pegadas, que copiou o percurso e a forma como Marcelo atingiu a presidência da República, que era Marques Mendes, já desde o tempo da contra-informação era um delfim de Marcelo, sempre foi visto como alguém no próprio PSD, depois da presidência de Marcelo, etc. Foi sempre alguém que vinha a seguir a Marcelo, que seguia Marcelo e que copiava o seu exemplo. Teve o pior resultado que se pode imaginar de um candidato apoiado pela AD. E, portanto, também aqui há um efeito Marcelo. Marcelo gastou o capital político que tinha, esbanjou, deitou fora, prejudicou muito o país e com isso ajudou a eleger alguém que é a antítese dele próprio e esvaziou aquele que vinha atrás dele. É um efeito. Isto é um feito e um efeito. E, portanto, uma primeira nota, de facto, para esta figura absolutamente perniciosa que dentro de pouco mais de 600 horas desaparecerá, se Deus quiser, das nossas vidas, quer dizer, ele que vá à vida dele e que seja boa saúde e que corra tudo bem, mas sinceramente que na política, no comentário, aquela coisa dos recados e de meter, eu duvido que ele consiga estar calado, eu acho que ele vai continuar a desprestigiar a sua função, não vai conseguir, isto é até ao fim. Portanto, primeira nota, Marcelo. A segunda nota, para Seguro e para a sua votação, acho que o Nuno Poças e o Vítor, vocês os dois já disseram o que tinham a dizer, o Seguro de facto conseguiu. Nós falámos também abundantemente sobre isso antes, acho que não vale a pena estarmos a repetir. Eu tive a oportunidade de, atempadamente, ainda estava ao Seguro naqueles 6, 7, 8%, dizer que me parecia que era o candidato que melhores condições tinha para progredir na campanha,
porque era aquele que conseguia roubar votos a todos, conseguia unir as esquerdas, esvaziar a esquerda, era aquele que conseguia roubar votos ao Almirante porque vinha de alguma forma de fora do sistema e não vinha da linha socrática costista, conseguia roubar votos a Marques Mendes porque é um candidato de centro e Marques Mendes tinha aquele problema de ser o tal facilitador de negócios, que foi precisamente o tema que causou grande dano também, além de alcançar-se de Marcelo, e portanto o seguro foi uma surpresa anunciada, digamos assim. Acho que nós aqui no Linhas Direitas, mais uma vez, mal ou bem, fomos acertando nas coisas que nós íamos dizendo. Mas também acertámos com a debacle do Almirante. Acho que a única coisa que de facto foi uma novidade foi Cotrim. E eu pelo menos não imaginei que ele conseguisse ter aquele resultado que teve. E eu queria chegar aqui ao Cotrim, que entretanto parece que... Eu acho que ele próprio se atrapalhou porque ele não sabia o que havia de fazer com aqueles 19% que teve, porque uma coisa para ele é certo, ele não quer sair de Bruxelas. Porque, quer dizer, dá jeito até para os cálculos da reforma, não é? E, portanto, mas ele já percebeu que o vazio existe. Depois, eu acho que ele não estava à espera que existisse, e ele não sabia bem como lidar com isso, e ele tinha aqui claramente uma oportunidade de fazer qualquer coisa. Com aquela excitação da campanha, lançou-se logo ao movimento, que tem dois defeitos terríveis. O primeiro é atirar para 31, ainda para mais numa reeleição de um Presidente da República que nunca na vida, em Portugal, algum Presidente falhou a reeleição. Portanto, atirar como objetivo político para 31 é deitar fora agora e 5 anos em política, como nós vimos, quer dizer, há um ano e meio atrás o Almirante estava garantido, não é? Portanto, é muito tempo. E, portanto, tem esse defeito. E, em segundo lugar, teve outro defeito grave, quanto a mim. E já é a segunda vez, ou a terceira vez, que eu vejo Cotrim com um desrespeito tremendo pelo partido que o inventou. Porque se não fosse a Iniciativa Liberal, se não fosse aquelas pessoas que lá andam, se não fosse o Carlos Guimarães Pinto ter decidido ser candidato a deputado pelo Porto, em vez de ser por Lisboa, Cotrim não existia. Não havia Cotrim. E já não é... já houve vários momentos onde Cotrim não teve respeito, quanto a mim, pelo partido que de facto o criou. O primeiro momento é quando ele decide sair, da maneira como saiu. O segundo momento, obviamente por interesses dele, o segundo momento é a forma como sai. Aquela substituição de estilo soviético, em que em 5 minutos o Rui Rocha tinha já escrito um manifesto, não é, de candidatura, quer dizer, que se viu que era uma coisa que já nem nas Jotas se faz, porque não cola. E este é o terceiro momento em que ele desrespeita profundamente o partido, porque ele, no momento em que lança este movimento, o que ele está a dizer é que aí ele não serve. E portanto... não é que não tenha razão. Certo, independentemente disso. Mas independentemente disso, aquilo que ele diz é, os meus 19% são meus, não são transferíveis para a IEL. Teve assim esta convulsão, digamos assim, e depois deve ter pensado melhor o que é que ele haveria de fazer com aquele espaço que apareceu ali. E era sobre isso que eu também queria dar uma nota, porque a mim parece-me que é nesse espaço, e portanto eu também estive a fazer as contas, estive a fazer a leitura das coisas e chego a uma conclusão que me parece igual à do Nuno Poças, mas pelo outro lado. Porque Ventura tem um bom resultado, tem, sem dúvida que tem, quer dizer, o André Ventura não é o vencedor do dia ou da noite, é vencedor da noite, é vencedor da semana, é vencedor do mês, é vencedor do ano, é vencedor da década. Porque em Portugal nunca ninguém, em 5 ou 6 anos, tinha feito um partido político que, do zero, de repente é o segundo maior partido no Parlamento, tem uma implantação autárquica, e ele, com 43 anos e o apoio único e exclusivamente desse partido, teve 33% dos votos nas eleições presidenciais, e foi uma segunda volta, que aliás
só por si já é um feito inédito, não é? Quer dizer, por isso, o Ventura, não vale a pena, quer dizer, eu acho que só o mais acácio dos acácios é que é capaz de negar o sucesso do André Ventura, não vale a pena. E como o Nuno Poças dizia, e bem, a seu tempo, se ele souber acertar o discurso e conseguir romper esta taxa de rejeição que ele tem, há muito caminho aberto para o que o André Ventura pode fazer. Mas se nos focarmos no agora, e nestas eleições, o resultado em si eu não acho que seja particularmente brilhante. E não é particularmente brilhante por uma razão muito simples. O André Ventura não podia querer ter melhor candidato contra ele do que António José Seguro. Porque a pior coisa que lhe podia acontecer seria ele se quer afirmar como líder da direita, ele que quer ocupar o espaço da AD, a pior coisa que lhe podia acontecer era ter um candidato da AD a disputar o eleitorado com ele. A partir do momento em que a AD não está presente nesta segunda volta, apresenta-lhe uma oportunidade de ouro para entrar por esse eleitorado dentro. E é aquilo que ele anda a ameaçar há muito tempo que quer fazer. E aquilo que aconteceu foi que isso não aconteceu. O que aconteceu foi que isso não aconteceu. Portanto, o que aconteceu foi que, apesar de não haver candidato da AD, apesar de haver um espaço todo da AD para ser conquistado por André Ventura, como ele quisesse, com o discurso que ele quisesse, da maneira que ele quisesse, o eleitorado da AD não votou em André Ventura. Não votou. Votou marginalmente votou, mas o grosso não votou em André Ventura. Ou não votou, ou votou em António José Seguro. E isto é particularmente relevante, porque nas próximas eleições legislativas já vai haver um candidato da AD, não é? E, portanto, se há um candidato da AD, a partir daquele 1 milhão e quase 800 mil votos que o André Ventura teve agora, dificilmente o repete, porque já vai ter que competir e vai haver concorrência dentro do espaço da AD daqueles poucos votos que ele lá foi buscar. Portanto, eu acho que isto é muito interessante nesta perspectiva. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? A ameaça ao Montenegro, neste momento, não é de André Ventura. Não é daí que a ameaça vem. Quem é que roubou votos à AD? Quem roubou votos à AD foi o Cotrim. Na primeira volta. O Cotrim e os seus 19% é que é uma tirada direta, é praticamente, é mais de metade. É mais de metade se vamos tirar ali aqueles 5% da IL, ele foi buscar metade dos votos das legislativas para si próprio. E, portanto, aí é que está a ameaça à AD. Aí é que está a ameaça, porque aquilo que está a acontecer neste momento, e este é que é o problema da AD, chama-se Luís Montenegro, não há outro, porque é o líder. É o líder do governo, é o líder do PSD, a AD hoje em dia é praticamente o PSD, é precisamente pelo Luís Montenegro não ter uma postura proativa, reformista, apresentação de uma alternativa política clara para o país, que pode aparecer uma alternativa, e essa alternativa a aparecer já se percebeu que não é André Ventura. É se aparecer alguém a dizer aquilo que Cotrim disse, que é preciso reformar, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, porque há aqui um discurso muito diferente entre este espaço, que é obviamente um espaço ao qual Marcos Mendes não foi capaz minimamente de apelar, e que Cotrim foi, mas que Ventura também não apela. E Ventura não apela por uma razão muito simples, porque o Ventura também não tem uma proposta para o país. O Ventura não apresenta um conjunto de reformas que diz, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, etc. Não sei o que é por aqui que o país tem que ir. Não. O Ventura tem apresentado um conjunto de medidas avulsas, muitas delas contraditórias entre si, e que qualquer pessoa com um eleitorado esclarecido, atento, percebe que se o Ventura fosse governo não poderia implementar tudo aquilo que defende ao mesmo tempo. Alguma coisa teria que ceder. E isto é que é particularmente interessante, porque
Assim sendo, e se Luís Montenegro continuar nesta postura em que de facto o país continua amarrado, atado, num impasse, no seguimento daquilo que aconteceu com António Costa, agarrado àquilo que Bruxelas manda, sem ser capaz de facto mostrar que a vida dos portugueses vai melhorar substancialmente a médio e longo prazo, que é um projeto de futuro, era como eu dizia há bocado a propósito do Marcelo, os vazios preenchem-se. Os vazios preenchem-se. E aqui está o sítio por onde pode entrar a verdadeira implosão da AD. Portanto, mais do que ser Ventura a entrar por aí dentro, é a possibilidade ou de dentro da própria AD ou de aparecer alguma coisa apelar a este eleitorado de uma maneira que Montenegro, tal como Marcos Mendes, por força do seu imobilismo, não venha a conseguir fazê-lo. E isto vai valer em qualquer um dos cenários que se vai colocar, porque isto depende diretamente da satisfação do eleitorado para com a governação do Luís Montenegro. E se, como eu suspeito, quando chegar à altura de haver eleições, se houver eleições, e até se der o caso, nem que seja por vírgulas, que o André Ventura acaba por ficar à frente do Luís Montenegro, isto é uma possibilidade, mas pode acontecer, precisamente porque o eleitorado de Ventura pode não estar a crescer muito, mas pelo menos aquele é fixo, e portanto se ele permanecer neste caminho, aquele eleitorado vai mantê-lo. O que é que o Luís Montenegro vai fazer? Enfiar a viola no saco e vai-se embora? Ou vai procurar fazer uma espécie de geringonça para salvar a democracia, a virtude e o bem político nacional? Com o PS. E se isso acontecer, este eleitorado, estes tais 19%, este eleitorado, o eleitorado da AD vai ficar muito descontente, porque a AD não existe para ser Bloco Central, a AD existe para ser contra o Partido Socialista. E aí é comido de um lado pelo André Ventura e é comido do outro por alguma coisa que irá aparecer. Portanto, o Luís Montenegro que se ponha a pau. Se a sua governação não está em causa neste momento e o resultado de André Ventura, ao não ultrapassar esta barreira, acho que o coloca numa posição confortável, mas o futuro da AD, o futuro do PSD, como grande partido capaz de gerar uma maioria no país, esse sim está verdadeiramente em causa, ameaçado pelos dois lados, tal como se vê aqui nestas eleições. Bruno Poças. Eu gostei, e isso pode ser um fator que também pode fazer alguma diferença para isto e que põe, na verdade, até mais o ónus e o peso da responsabilidade em cima dos ombros do Luís Montenegro para este caso, que foi, no fundo, quase a mensagem subliminar da intervenção do António José Seguro na noite eleitoral é o governo é para durar até ao fim. E, portanto, tem mais 3 anos e meio para isto. E eu não vou ser um empecilho. E se chumbarem coloca uma responsabilidade enorme, não é? Claro, e se chumbarem orçamentos, eu não vou dissolver. E, portanto, vocês têm que se entender. E esta também, para voltar aqui um bocadinho atrás, esta também era a minha expectativa. Era isto que eu queria do Presidente. E se a coisa se concretizar, de facto, o Luís Montenegro e o PSD, a AD, quiserem, fica com o peso todo em cima e, portanto, tudo aquilo que lhe correr mal ser-lhe-á exclusivamente imputável. E não há mais ninguém para responder por isso. Eu concordo contigo. Eu acho que o Coutinho de Figueiredo foi muito rápido, quer dizer, foi muito rápido neste contexto, porque eu acho que se ele só descobriu agora que este vazio existia, este vazio existe desde 2017 e ainda está por preencher, mas ele percebeu com isto, ele não percebeu que o vazio existia, ele percebeu que existindo o vazio ele tinha 900 mil votos e portanto tinha essa capacidade, como tu estavas a dizer, de ocupar, ou pelo menos tentar ocupar esse espaço.
Eu só acho que talvez as coisas não lhe corram muito bem por várias razões. Primeiro, porque o Coutinho de Figueiredo é neste momento um homem sem partido. A Iniciativa Liberal é um partido demasiado pequeno, ele é demasiado grande para a Iniciativa Liberal e também não se interessa assim tanto por ela. E ele sozinho na Iniciativa Liberal também acho que percebe que não é, ou seja, o resultado que ele tem enquanto agente único não se transporta diretamente para a Iniciativa Liberal enquanto partido. Portanto, o espaço que ele está a ocupar é maior do que a Iniciativa Liberal, mas também não é o espaço dele, não é o espaço dele concretamente. Como tu estavas a dizer, é um espaço muito amplo, mas é um espaço político, é um espaço ideológico, é um espaço até de, enfim, quase de maneira de estar, de pensar e até de sentir o país, se quiserem. Depois, porque eu acho que se é verdade que todos os políticos, para serem políticos, até só para serem e para terem um mínimo de sucesso, têm que ter uma dose de autoestima e de consideração pelas suas próprias capacidades bastante acima da média. Mas, por outro lado, o narcisismo e, no fundo, quase a sensação de que um político pode estar apaixonado por si próprio não é propriamente uma vantagem. E eu acho que neste momento o Coutinho de Figueiredo tem esse problema. Ele está tão encantado de si mesmo que provavelmente acabará por cometer bastantes erros. Ele já tinha ensaiado, logo no final da primeira volta, numa entrevista a si, que já se tinha quase oferecido para o lugar de comentador. E agora apareceu. Mas mesmo esse lugar de comentador, acho que também nem sequer é em canal aberto, portanto também nem irá, não é propriamente uma substituição de Marcos Mendes. E depois, por outro lado, também eu acho que, e nisso suponho eu, que ele também tem alguma noção, que a ideia dos candidatos ou do sucesso partidário ou político produzido a partir das televisões e de um espaço documentário também já foi chão que deu uvas, porque se estas eleições não serviram para as pessoas perceberem que as televisões já não fazem candidatos, ou seja, as televisões são um megafone muito importante daquilo que se passa depois noutros meios e enfim, na vida, e o André Ventura que o diga, porque passa a vida nas televisões, aliás, as televisões que tanto querem combater e que falam tão mal dele, ao mesmo tempo parece que há ali um acordo qualquer secreto que elas, na verdade, o que servem é para o promover. Mas, e portanto, eu acho que o Coutinho de Figueiredo neste momento está naquela posição em que ele sabe que é possível, sabe que o espaço existe, sabe que há uma predisposição generalizada para que apareça alguém que o preencha, está muito encantado consigo mesmo e de alguma maneira convenceu-se de que vai ser ele a fazê-lo, mas ainda não percebeu como, e portanto foi parar a um canal de notícias do Cabo, criou um site, porque eu não acho que aquilo seja um movimento, não é? Que foi criado, foi um site com nomes de pessoas que não têm uma ideia ali dentro, não têm um projeto. E era aquilo que eu estava a dizer há bocado, que aquela ideia, o problema do vazio é que o que falta não são pessoas, aquilo que falta é um projeto e um líder político. Pessoas há ao pontapé, nós temos experimentado imensas, elas vão e vão e vão e vão e vão, e ou corre mal e acabam nas televisões, ou corre mal e acabam no Parlamento, ou corre mal e acabam a trabalhar, nas suas vidas privadas, nas universidades, etc. E, portanto, gente tem passado muito. A líder político não existe, ou se existe, ainda não decidiu aquilo que quer fazer. E portanto, mas essa é uma guerra que eu tenho há imenso tempo, que eu também não acho, também incomoda-me imenso esta porcaria deste sebastianismo, que eu na verdade também tenho algum. Que é, toda a gente está à espera de alguém que nem sequer sabe muito bem se quer ou não, que é Pedro Passos Coelho.
E eu acho há imenso tempo que não quer. Há quem diga ao contrário, mas portanto anda toda a gente aqui um bocadinho nesta névoa de quer, não quer, quando é que ele vem, será que vem, será que não vem, e enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, não é? E portanto andamos aqui sem saber muito bem o que fazer, e o André Ventura nisso acabou por ser, também teve alguma maré de sorte, também superou, além do talento e da perspicácia e da argúcia, também superou alguma maré de sorte. Vamos imaginar que naquela eleição em que ele é eleito o deputado único, que... Tem menos 3 mil votos e fica de fora com o Santana. Exato, basta E não era como a Joana Amaral Dias agora, quer dizer, basta que o isto Santana, aqui não chega, não é? basta que o Santana tivesse sido eleito. E aquilo que foi ali por Munha Negra, e portanto o Ventura tinha acabado naquele ano de 2017, salvo eu. Ou 19, desculpem. E portanto também teve essa maré. Depois a partir daí foi navegando no que podia, foi bebendo uma série de quadros frustrados do PSD e do CDS que nunca tinham sido ninguém nos respectivos partidos, e por alguma razão cheira-me que não tinham sido de facto nada por razões que vão ficando mais ou menos visíveis. Foi buscar algumas pessoas com alguma capacidade e foi colhendo onde achou que podia colher, curiosamente, sobretudo num espaço que eu sempre achei, e ainda eu era militante do PSD, e deixei de ser em 2015, e quando me candidatei a última vez em 2014 a uma distrital do partido, me fartei de dizer isso, porque achava que o PSD tinha a obrigação e tinha capacidade, se quisesse, de entrar na cintura industrial, a sério. E tanto que tinha, que o Ventura conseguiu. Portanto, pôs pessoas que votaram PCP a vida toda a votar num tipo que fala da direita e contra o socialismo e não sei o quê, aquelas coisas todas. Portanto, o PSD não chegou lá porque não quis, porque desistiu, por incapacidade, porque está entregue a estas coisas todas, quer dizer, a estas pessoas. Isto acabou com o Luís Montenegro, primeiro-ministro, que quando nós chegamos ao ponto em que o Luís Montenegro é primeiro-ministro, agora fala-se para a substituição da Ministra da Administração Interna. Finalmente já se percebeu o conceito, não, o Ministro da Administração Interna tem que ser alguém com peso político, com arcabouço, e a malta fala de Miguel Macedo, Jorge Coelho, Dias Loureiro, Eurico de Melo e não sei o quê, e de repente aquilo que o PSD tem para apresentar como grande peso político é o Hugo Soares, e portanto, se isto não diz nada do estado de degradação a que o PSD chegou, em termos de quadros, e de capacidade de ver a política para lá das sedes partidárias e do cotidiano, então acho que entrega-lhe a chave e ele pode fazer aquilo que entender. O Coutinho, de facto, percebeu que havia esse espaço e que tem essa margem de manobra. Agora, não sabe rigorosamente nada do que é que vai fazer. Porque, como tu dizias e bem, obviamente também não quer sair de Bruxelas porque aquilo é bastante conveniente, e portanto está aqui a navegar entre mundos à espera talvez de uma melhor oportunidade. E pronto, e tem um site e está na televisão. Há uma coisa que eu queria comentar, que é a questão do líder da direita e do Passos Coelho. É óbvio que o Passos Coelho é o líder da direita, quer dizer, esta discussão tem havido vários artigos e a malta fala de liderança da direita. A verdade é que o André Ventura não pode ser o líder da direita, porque alguém que, numa direita que vale eleitoralmente cerca de 55% dos votos, que são depois representados em mandatos no Parlamento, e ele só consegue 33, não é o líder da direita, representa parte dessa direita. Mas não toda. Mas o mesmo se passa do outro lado, porque o Luís Montenegro também não consegue ir buscar os votos que o André Ventura tem. Por isso, claro, também não é líder de direita nenhuma. Na verdade, a direita existindo como tal, e há aqui duas formas, quer dizer, nós podemos, por um lado, a malta do Chega diz que a AD não é de direita porque os valores, e eles é que são representantes disto e daquilo e daquele outro.
E depois, se calhar, há outras pessoas que também dizem que não, o Chega que não é de direita porque é mais estatista e socialista do que o Partido Socialista alguma vez o foi. Porque é um grande Isto- espaço federado. Porque é um grande espaço federado. A questão é, neste momento tens o Luís Montenegro, o João Coutinho de Figueiredo e o André Ventura a tentar perceber quem é o líder factual da direita. E o líder O moral líder está em factual da direita é o casa. Passos Coelho. O líder factual da direita é o Pedro Passos Coelho. Claro. Não há mais E é o ninguém. líder moral. E é o líder moral disto. Não, mas deixa-me dizer-te uma coisa, Agora, especialmente pegando agora aí, Vitor, na sim. questão da IEL, especialmente do João Coutinho Figueiredo. Eu já o disse aqui e teria sido interessante ver como é que a IEL teria crescido, porque eu acho que teria crescido imenso se João Coutinho Figueiredo não tivesse saído em setembro de 2022. Não é? Na altura tinha 8 deputados, o Chega tinha 12, não é a realidade que nós temos agora. E o que veio a seguir na IEL, muito por culpa de João Coutinho Figueiredo, e é preciso dizer isso, é uma nulidade. Rui Rocha, que é uma pessoa que eu aprecio, já o disse aqui, não foi um líder, aguentou o barco, conseguiram ter resultados, pelo menos não perder os deputados que tinham, não é? Foi uma Conseguiram Cristas, crescer não é? conseguiram crescer um deputado enquanto o Chega cresceu 48, não é? São eleitorados totalmente distintos. Mas eu acho que a IEL podia ter crescido imenso na AD, no eleitorado na AD, coisa que eu acho que o Chega não consegue. Já explicaste aí porquê, mas o Chega cresce, ou cresceu no eleitorado, por exemplo, de abstencionistas, do PCP, muita gente no Alentejo que deixou de votar, ou que votou historicamente no PCP, até no PS, e que estavam desiludidos e votaram. Aí ela era outra coisa. E depois do Rui Rocha, a Mariana Leitão também. O que é Mariana Leitão hoje em dia na IEL? Com estes movimentos e sites do João Coutinho Figueiredo? Poder é que ela tem? Nenhum. E, portanto, é um partido sem poder, que tem algum eleitorado que vai continuar a votar deles porque não se revê em Luís Montenegro, não vai votar no PS, não vai votar no Chega, mas é um partido que não vai crescer. Portanto, nós podemos estar aqui a falar que João Coutinho Figueiredo é um líder, um bom representante da direita, mas é isso que ele quer ser. E a pergunta que eu faço é para 2031, mas em 2022, em setembro de 2022, ele não quis esperar 4 anos pelas próximas legislativas que estão marcadas para setembro de 2026. Vai esperar agora 5 anos. O João Coutinho Figueiredo é uma pessoa que se motiva muito em campanhas eleitorais, em tudo isso, mas depois acaba por perder a sua motivação, acaba por perder a sua velocidade de cruzeiro. Não é como o André Ventura, é completamente diferente, é um verdadeiro bisonte que sabe qual é o seu eleitorado, sabe onde é que vai buscar o eleitorado. Obviamente que ele agora está um bocadinho preso, porque já não há muito para ir buscar a abstenção. Eu acho que vai ser difícil convencer, mas 500 mil ou 1 milhão de pessoas. Eu acho que é difícil. Eu acho que há aqui um ponto. Eu acho que quando o André Ventura pode continuar a crescer é no PS. Porque já aí foi já é outra PS história, que mas no ele PSD cresceu, atenção. Na AD não ganha. Porque já é no PS. É como o Vox, que ele o Vox cresceu. come no SOI. E eu vou falar, sim, exatamente. Mas aí concordo com que pode crescer, mas não vai crescer muito. Se olhares para a subida do Chega, dos 18% para os 23%, quem é que perdeu 5% nessas eleições? Não foi a AD, a AD também subiu. Quem perdeu foi o PS. E portanto, o mau líder do PS atrai. Tu tens agora o Luís Montenegro como primeiro-ministro e tens a oposição. E portanto, o André Ventura vai estar a disputar com o Partido Socialista o voto de oposição à AD, que já se percebeu que é mais ou menos aquilo que lá está. Claro. E se tu continuas a ter... tem-se falado muito do ressurgimento do PS por causa do António José Seguro. Mas eu também já tive a oportunidade de dizer aqui que não concordo nada com essa visão. Seguro aparece como uma personagem. Se Seguro tem feito um brilharete da primeira volta como o Coutinho fez, assim, sozinho, etc., não sei o quê, e agora que estivesse livre para, por exemplo, ser secretário-geral do Partido Socialista, poderia-se falar a prazo do ressurgimento do Partido Socialista a disputar ali o eleitorado com a AD. Agora, com Seguro na presidência da República, quem é que na linha moderada, já se percebeu que a linha extrema-esquerda do PS não dá votos, quem é que na linha moderada é que vai ser capaz de competir com o André Ventura na oposição a Luís Montenegro? Quer dizer,
o atual secretário-geral, como tu bem disseste, ninguém sabe quem é e desapareceu. É o quê? É o Medina, que já perdeu Lisboa para moedas? É quem? Portanto, eu acho que onde o Chega Vou ter que construir um líder, paulatinamente... porque não é? Vão ter que construir um líder e isso demora tempo. E se tu tens um problema qualquer da AD deste governo no final deste ano, quem é a oposição? A Ventura e ele Chega, não é o PS. E vai buscar Pois. muito eleitorado, que é aquele eleitorado que vê televisão e vota de vez em quando e tal, porque não é aquela pessoa que sabe política. Nós, muitas vezes falamos para essas pessoas, mas há muita gente que vota por pronto, olha, vou votar e gosto do Ventura, as coisas estão mal, olha. Não, e E tira a consegue mais questão 200 ou 300 votos. 200 ou 300 mil tira a votos questão e do linguajar do Ventura a dizer que é de direita, etc. e não sei o quê. Quer dizer, qual é que é a diferença do André Ventura andar a prometer pagar tudo reformas para todo com lado, subsídios europeus, não é? Para aquele populismo do António Costa ou das candidaturas do Partido Socialista. Qual é que é a diferença? Portanto, esse eleitorado São dois que se deixa oportunistas guiar pela populares, promessa populistas. fácil, esse eleitorado que se deixa guiar pela promessa fácil é 1000 vezes mais suscetível de votar no André Ventura à la longue, com a sua moderação e entrada no sistema, do que propriamente o eleitorado da AD ou aqueles tais 19% que agora foram votar no Coutinho. No fim, eu acho que esta é a grande lição que nós podemos tirar destas eleições presidenciais. Concordo perfeitamente. O que volta, sem querer voltar a discutir o velhinho tema, mas o que volta, na verdade, aqui é um ponto importante, que é, afinal, para que é que serve o André Ventura? Para que é que serve? O anti-wokeismo é bom, permite-me. Não, Mas isso sim, mas isso, certo, mas isso eu também acho que sim, a questão da subsidiodependência, aqueles temas todos, certo, mas isso não é um tema dele, isso foi um tema que o espaço da AD abandonou. Isso não é dele, mas esse espaço não é dele. Porque ninguém o wokeismo é dele, o wokeismo é dele. É dele porque antes não se falava do wokeismo, mas o espaço mais conservador, se quiseres, não é dele, ele não inventou nada. Não inventou nada. Mas teve a coragem de enfrentar no momento em que ninguém queria falar sobre isso. Teve coragem de enfrentar o mainstream num momento importante, quando o espaço natural de resposta a esse tipo de coisas deixou de falar sobre isso, porque achava que não era que não tinha relevância. Mas o ponto é um bocado este, que é o espaço reformador, que acredita na sociedade, que acha que o grande motor de um país são as famílias, as empresas, está à espera do Passos Coelho, etc. Pois, mas quer dizer, então, o Ventura serve para quê? Pois não serve. Eu acho que serve talvez. É um empecilho? É um empecilho? Não, eu não acho. Eu acho que é acordar e levar as coisas numa certa direção, que não acredito que seja ele depois que possa implementar, mas que levou, por exemplo, à destruição do grande, por exemplo, a grande esperança do PS, quem era Pedro Nuno Santos, foi absolutamente destruído. Porque o eleitorado olhou para aquilo e disse: nós não nos identificamos. Mas eu não sei. No PSD, a mesma coisa. Não é nada disso. Ou seja, se o Ventura aparece para destruir o PS, para mim é encantado da vida. Eu não a questão é, mas é que para substituir o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS por outra coisa que é mais ou menos igual, mas grande parte só que não gosta, só que não é woke, e acha que não dá para andar a dar subsídios a toda a gente, é muito pouco. Isto é muito pouco. Não, sim, ele vai ter que se definir. Vai ter que fazer muita coisa. Pois, mas é mais fácil fazer alguma coisa mas essa era a questão. 400 mil votos, não é? Bem, mas essa era a questão, era o que eu estava a dizer no início, que ele vai ter que se definir. A dificuldade, o que eu acho que é a maior dificuldade dele é no período ou no tempo que vai levar até essa definição, se ele consegue manter tudo ou se alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho. E, portanto, se ele eventualmente chegou ao teto dele. Pois, essa é a grande não, eu acho que ele vai continuar com a mesma estratégia, vai continuar a roubar votos algum à AD, mais descontente e ao PS, eventualmente continuar a crescer. Vamos ver depois qual é que é o calendário, o que é que vai acontecendo e o que é que, afinal de contas, quem tem a faca e o queijo na mão é Montenegro neste momento, não é?
Mas ele vai ter que se definir, mas eu acho que ele se vai definir quando tiver que gerir poder, seja uma coligação, seja com o Primeiro-Ministro. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, eu diria, a grande chave da política nacional neste momento é Luís Montenegro, quer dizer, é uma espécie de rolha do sistema, porque no momento em que Luís Montenegro sair, e tu dizias que achas que o Pedro Passos Coelho não quer, eu não estou nada convencido disso. Eu não estou nada convencido disso, sinceramente. Eu já falei aqui várias vezes disso. Ele recusou a medalha do Marcelo, e bem, a dizer que ainda não estava morto para a política. Portanto, quem diz isto é alguém que tem vontade de participar. Em seguida, não quis ser Presidente da República. Não quis ser candidato. Portanto, se não quer ser Presidente da República e não está morto para a política, o que é que sobra? Sobra acabar o trabalho que ele, na cabeça dele, tinha que querer fazer e que o Costa foi lá desfazer. Isto é o que eu imagino. E depois, sinceramente, acho que se ele não quisesse ter um papel ativo no futuro, não teria dito um conjunto de coisas que já veio a dizer, nomeadamente aquelas declarações aqui há uns quantos meses atrás de que era preciso mudar de rumo, que a atual governação, na linha das anteriores, não estava a fazer aquilo que era preciso, lá. E, portanto, ainda hoje fez isso. Eu não ouvi as declarações dele de hoje. Sim. Mas pronto, portanto, eu acho que ele tem essa disponibilidade. Agora, ele sabe uma coisa, e acho que quem está um bocadinho mais por dentro da realidade partidária, nós já aqui tivemos esta discussão, quem está por dentro da realidade partidária percebe que não é da natureza das instituições políticas mudar de liderança quando estão a gerir o poder. A ideia de que o PSD vai, por e simplesmente, abandonar o apoio a Luís Montenegro enquanto ele é Primeiro-Ministro para apoiar uma eventual, porque o Passos Escolha é que é, isso é lirismo, isso não acontece, os partidos não fazem isso. Sim. E, portanto, aquilo que vai, a grande incógnita dos próximos anos é se a saída de Montenegro, toda a gente sai, portanto, eventualmente Luís Montenegro irá sair, não sabemos nem quando, nem de que forma, mas a grande incógnita da política portuguesa neste momento é se a saída, o timing e a forma da saída de Luís Montenegro é compatível com o putativo regresso de Pedro Passos Coelho, porque pode não ser. O Costa aguentou só 8 anos. Eu acho que se o Passos quisesse de facto voltar, tinha que fazer um partido novo e arrebentava com todos. Mas se fizesse esse partido novo, quer dizer, eu só vejo um cenário onde isso pode acontecer. Eu acho que se Luís Montenegro perder as eleições e for fazer uma espécie de governo minoritário com o apoio do Partido Socialista, numa espécie de bloco central de facto, aí está caminho aberto para obviamente, porque aí é contra a natureza da própria essência do PSD. Então eu nem sei se ele conseguirá fazer se tiver noção de que a coisa parte. Portanto, se calhar até não faz, porque sabe que depois a seguir a coisa parte. E portanto vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Agora, esta é a incógnita, e como tu dizias, e bem, com seguro, Montenegro olha para um horizonte de 3 anos e meio. E em política é uma eternidade, portanto vamos ver o que é que ele também faz com isso. Porque se por um lado Ventura tem uma possibilidade de se vir a afirmar ainda como líder da direita no futuro, moderando, afinando aqui e acolá, sendo mais consequente num conjunto de propostas, quer dizer, amadurecendo o partido, o tempo passando e fazendo uma coisa, um projeto que caminhe para o mainstream e que tenha aqui uma síntese, como o PSD tinha, entre Estado Social e liberalismo económico, coisa assim do género, se ele caminhar por aí, e conservadorismo nos valores, portanto, se ele conseguir fazer uma síntese com pessoas, etc., ele tem condições para poder vir ser o líder da direita, de pacto, no futuro, mas Luís Montenegro também tem. E, aliás, neste momento é mais fácil para Luís Montenegro, claro, com o PS enfraquecido
e com um horizonte de 3 anos e meio, é mais fácil para Luís Montenegro, se calhar, de repente, bater as mãos na mesa e pôr aqui em cima da mesa 4 ou 5 propostas e afirmar aqui uma política de futuro e mudar o seu estilo, mudar os seus objetivos, mudar até a equipa. Portanto, as coisas estão em aberto. Agora, se eu estou otimista, nem do lado nem do outro, por isso é que dou por mim a suspirar órfão por Passos Coelho, não é? Mas quer dizer, o Passos Coelho só existe, ou esse sebastianismo só existe, porque há um vazio enorme neste momento na política portuguesa. Não é só um vazio na direita e naquilo que nós estamos aqui a identificar em termos reformistas, mas é um vazio na qualidade do discurso, um vazio na gravitas da personalidade política, um vazio na confiança que se pode ter no representante político. Tudo aquilo que Passos Coelho representa e que ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de estar ao nível dele ou sequer perto. Esse é que é o grande vazio que aflige a política nacional neste momento. Vítor. Eu concordo perfeitamente com isso. Vejo que continuamos aqui com conversa Passos Coelho, mas presos com Luís Montenegro, que já governa há quase 2 anos, em que tu não vês grandes melhorias, ou a população não vê grandes melhorias. Podemos falar em políticas estratégicas, longo prazo, aeroportos, TGVs, não sei, mas a população em geral olha para aqui. Estás a falar do ministério que está a funcionar, que é o do Miguel Pinto Luz. É um bom exemplo. Sim, mas a saúde. A administração interna, que é sempre um problema, porque é como o Ciresp, tem que funcionar nas crises. Nas crises não funciona. A ministra demite-se entre 2 crises gravíssimas em Portugal. Tivemos a questão de Leiria e agora tens a questão de Coimbra, que está à beira de uma crise outra vez, e a ministra foi-se embora. Portanto, quando tu não tens um bom ministro da administração interna, que numa situação de crise tem que mostrar força, tem que mostrar liderança, tem que ser o primeiro-ministro a ir para a frente. Quando a saúde, que é um dos grandes problemas... Mas faz aquela intervenção das condolências, não é? Que já falámos a semana passada. Claro. Ok. Quando tu tens uma situação dos 8 anos, 9 anos de Costa, 8 anos e meio de Costas, em que a saúde degradou, e continuamos a falar do SNS, e as coisas continuam. Eu não vejo melhorias, quer dizer, não sou utente do SNS em Portugal, mas as críticas que eu ouço são iguais, e tu vais, eu tive. Por sorte não era nada de grave, mas em dezembro tive que levar a minha mãe a um hospital por uma urgência, não era nada de grave e resolveu-se facilmente, e fomos para um hospital, para o Hospital da Luz, e estava cheio. Em Coimbra, Coimbra, que é a cidade do hospital, do grande hospital, tem um hospital privado que está cheio, e as pessoas vão às urgências, é uma cidade de classe média alta. Quem tem dinheiro hoje em dia já não vai ao Hospital Novo, que é chamado Hospital Novo de Coimbra, vão aos hospitais privados. Isto mostra que nós degradamos a confiança que as pessoas tinham na saúde pública. Acabou. Portanto, quando as pessoas não veem essas melhorias, especialmente o povo, aquele que vai votar no Chega, porque tem uma sogra, tem uma mãe que precisa de ir ao hospital e fica dias à espera de consultas e disto. As pessoas estão fartas, querem uma mudança, querem que se fale, querem ver alguma coisa. E isso eu não vejo nem em Ventura, não vejo em Luís Montenegro, não vejo em Coelho. Em Carneiro. E esse é o problema que eu sinto na política portuguesa, é que não há. É arrastar, olha, o que vier de Bruxelas. Olha, nós estávamos a falar há pouco, que é a política da internet proibir a internet aos menores de 16 anos. Isso vem de onde? Vem da Europa. Vamos aplicar porque toda a gente está a fazer. E há um acordo entre o PS e o PST e vamos avançar com isso. Isso é que é importante em Portugal, preocuparmos com se as crianças vão na internet ou ter um país que se desenvolva. Não, aí está. Então eu vou dizer o que é que aconteceu hoje. O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho esteve hoje na apresentação do livro do Oscar Afonso e mais alguém que agora não me lembro, e diz coisas como: o Estado hoje ainda é um óbice muito grande ao crescimento da economia e cada vez me parece a sua qualidade tem vindo a cair de forma mais gravosa. Com muito mais funcionários públicos. Fala-se muito da reforma do Estado, mas faz-se muito pouco por isso.
Portugal tem de distinguir pela qualidade das instituições e a capacidade de investir adequadamente no capital humano. E nós aí temos um atraso grande em relação aos nossos parceiros. Quando olhamos para as previsões da maior parte das instituições internacionais, veja qual é a previsão que há para crescimento per capita a partir de 2027. É miserável e mesmo sem ser per capita é miserável. Regressaremos à nossa tendência de longo prazo, que é na casa de 1,1%. Se continuarmos assim, não é a inteligência artificial que nos vai salvar. Usamos mal o financiamento europeu destinado à investigação e ao desenvolvimento. Aplicamos mal. Há uma espécie de empresas que se especializaram na captação desses fundos e que impedem que outras possam aceder a eles. Dizendo que há nesta área um ecossistema muito enviesado em que são sempre os mesmos que recebem os apoios. O antigo Primeiro-Ministro considerou que se as empresas que aproveitam esse financiamento nem crescem nem inovam mais do que as outras que não recebem, há alguma coisa que não está a funcionar bem. Quando nós passamos do Portugal 2020 para o Portugal 2030 e nada mudou na maneira como equacionamos a distribuição de recursos, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. O Estado não está a utilizar a inteligência artificial para tirar conclusões, para mudar os processos, para investir de outra maneira, e isso hoje é urgente. Passos, que assegurou não ser um pessimista, considerou ainda assim que a inteligência artificial tem riscos, como tornar mais facilmente substituível o fator humano. Cita: podemos ser altamente produtivos para aqueles que estão a trabalhar, mas cada vez menos as pessoas terão do que viver porque não serão precisas para produzir nada. Alertou, avisando que já são precisos menos juristas ou menos pessoas na área da medicina. Por isso defendeu que as políticas públicas têm de atuar para que cada país aposte no que os pode distinguir dos outros e que já não será a tecnologia conhecida por todos e que pode ser apropriada por todos. Não podemos ficar de braços cruzados. E depois, relativamente ao Presidente, disse parabéns ao Presidente eleito, é o que a gente sempre diz a um Presidente que foi eleito. Tirando isso, não vou dizer mais nada porque não vou comentar, não quis comentar nem intervir no processo eleitoral, também não vou fazer agora. Epá, se isto não é outra loiça. É outra loiça. Isto é fina faiança. Fina faiança. O que o António Costa nos fez, não é? Tirou-nos aí. 4 anos, pelo menos 4 anos deste senhor. Mas é que o problema é que, epá, pronto, graças a Deus o homem está vivo. Se ele tivesse morrido era mais fácil, porque o problema é que ele está vivo e meia volta aparece e fala. E quando fala, depois a gente compara com o que tem. Sim. Exatamente. Mas por isso é que eu te digo que... Mas falou óbvio, falou qualquer pessoa. É alguém que está preocupado com a visão e com o futuro do país. É alguém que tem uma visão para o país, que está preocupado com o país e que vai ter disponibilidade. Ele ainda é um tipo novo. E olha, uma coisa que toda a gente concorda sobre o Pedro Passos Coelho é que é um tipo teimoso. É teimoso. E sempre apontaram isso como qualidade e como defeito, que é casmurro e teimoso. E, portanto, eu, no campo da fé metafísica, acredito que ele ainda tem vontade e ganas enfim, fazer qualquer coisa. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Agora deixa-me fazer aqui uma pergunta desafiante. Se Passos Coelho, imagina que acontece qualquer coisa com o Luís Montenegro, não interessa o quê, e Passos Coelho avança. Ok? Ganha eleições. O PSD tem quadros para aguentar com aquilo que Passos Coelho quer fazer. Ou gostaria de fazer. Há imensa gente que está fora da política neste momento precisamente porque não teria que ser com esta gente. Ok. Então terá que ser muita gente de Tens fora. dúvidas disso? Quanta gente é que desapareceu nos últimos anos? Sim, mas eu estou a dizer deste PSD, terá que ser um PSD diferente. Mas isto interessa a alguém? Isto interessa a alguém? Mas aí é que está. Mas eu estou a dizer por isso, porque tu hoje em dia... Eu como militante do PSD posso dizer... Era o Vitor que estava a dizer, tem um ministro bom. Não é? Eu não disse isso, eu deste um exemplo de um bom ministro e de um bom ministério. Pronto, mas eu digo-te uma coisa, como militante do PSD, se o Passos voltasse amanhã e eu estava disponível. Epá, eu acho que isto é como tudo. Mas terias que reinventar o PSD a nível de cúpulas. Mas isso seria reinventado naturalmente. Ótimo. Olha que eu vou dizer uma coisa. Só o partido que fica para isso é o PSD. A última vez que eu disse aqui neste programa que se acontecer assim, não sei o que mais, não sei o que, eu vou fazer campanha, aconteceu. Então, diz então, vá. Eu já me ri muito cedo, não me incomoda nada. Já me ri cedo, já arranjei. Um ano e meio para as coisas acontecerem. Eu até casas de banho da sede arranjei portas, janelas, servi às mesas, fiz tudo. Fiz muita campanha de saco de plástico, subi a postes para montar tarjas, meu amigo.
Quando se acredita que se está a fazer alguma coisa que de facto tem um impacto positivo, as pessoas aparecem. E Portugal tem recursos, e portanto eu não tenho dúvidas que obviamente que se o Passos Coelho tivesse condições de formar um governo, que formaria um bom governo e acima de tudo teria uma visão, iria encontrar pessoas com certeza com talentos para implementar um conjunto de medidas no sentido das coisas que mais ou menos que ele vai dizendo, que no fundo são coisas de bom senso. São coisas de bom senso. Aquilo que me incomoda mais no meio disto tudo, e aquilo que me incomoda mais em Luís Montenegro, é que ele de facto é um líder fechado no mundo partidário e da intriga política. Eu vi isso com a questão da liberdade de expressão. Portanto, para mim, o Luís Montenegro revelou-se nesse momento, quer dizer, é alguém que está a repetir o que a van der Leyen disse, e não interessa, portanto, ou porque não vê melhor, que é grave, porque quer dizer que tem vistas curtas, ou então porque não interessa aquilo que ele vê, é o que tem que dizer. Então, nesse caso, não é um primeiro-ministro líder de um país soberano, é um lacaio e um feitor. E não é isso que eu quero na liderança do país. E pegando, nós tínhamos falado sobre este assunto, o Vítor já aflorou nessa questão precisamente de que, e eu queria pegar por aqui, fala-se da esquerda-direita, etc., não sei o quê, dos tais 55%, ou o que a direita vale, mas depois a verdade é que tens esta coisa da proibição dos menores terem acesso às redes sociais, o que em tese até uma coisa, lá está, como sempre, vem com as boas intenções e com a segurança das pessoas, mas, pelo aquilo que eu percebo, aquilo que vai ser imposto é a necessidade de ativar o perfil nas redes sociais com a chave móvel digital. Ou seja, isto na prática, aceder ao Facebook ou à página das finanças vai ser exatamente a mesma coisa. É com a chave móvel digital. E esta institucionalização pública destas redes que são privadas e que são de caráter privado, tem imediatamente uma consequência. E a consequência é que é o fim do anonimato e o fim da privacidade, porque até pode dar-se o caso de uma pessoa colocar o nome, sei lá, Joaquim das Couves no Facebook, mas com a chave móvel digital o Estado sabe muito bem quem é que lá está, e a dizer o quê? E, portanto, isto é uma medida de controle estatal sobre aquilo que é o discurso público e que vem no sentido daquilo que o próprio Primeiro-Ministro anunciou como uma grande preocupação da desinformação e das redes sociais, porque o que é que vai acontecer? Primeiro vão pôr a chave móvel digital, porque tens que provar que tens de ter mais de 16 anos para ir para a rede social, mas depois a seguir, quando alguém te puser um processo porque partilhaste uma coisa que não era verdadeira, ou que eles dizem que não é verdadeira. Quer dizer, voltamos à questão dos sexos, à questão das coisas que são dadas como factuais e que não são factuais de coisa nenhuma. Voltamos ao tempo da Covid, em que afinal de contas os críticos, como eu, é que tinham razão. Os céticos é que tinham razão, os negacionistas é que tinham razão. Da maior parte das coisas. E, portanto, chegamos a um ponto em que pode ser acusado de desinformação e não há nada que te proteja, porque a tua chave móvel digital está ligada diretamente às coisas que tu estás a dizer numa rede social. Por enquanto em público e qualquer dia em privado. E, portanto, é óbvio que isto é uma medida de controle. É uma medida de controle do Estado face àquilo que é o discurso público das pessoas. E aquilo que me espanta mais é que isto seja simplesmente aprovado sem qualquer espécie de discussão, não há debate. Portanto, isto houve aqui as eleições presidenciais, agora fala-se os votos da direita, os votos da esquerda, etc. Mas não interessa ser direita ou esquerda nesta questão. Não interessa. Onde é que está o debate? Onde é que está o debate? Onde é que está a análise dos prós e dos contras? Não está em absolutamente lado nenhum. E é nesse sentido que eu me sinto completamente órfão e descontente com a atual governação. Porque eu já percebi que esta agenda passa pelo Luís Montenegro e pelo seu governo como
imaginem qualquer figura de estilo, que a hora da noite falha-me, qualquer coisa muito oleada e que penetre bem até ao fundo, à vontadinha. É à vontadinha com este primeiro-ministro. Não há aqui, da mesma maneira, e o Presidente da República era igual. E aqui eu gostaria de saber o que é que o António José Seguro, por exemplo, teria para dizer sobre esta matéria, mas nem sequer lá vai chegar. Isto vai ser aprovado amanhã ou depois da manhã. Vítor. Sim, é amanhã, quinta-feira, ou já hoje, não é? Onde estou já é hoje. E, portanto, eu aqui acho que há aqui muita coisa estranha. Não há debate. Nós já falámos aqui quando outros países começaram a discutir estas questões, a Austrália, Irlanda, Espanha, inclusivamente, não foi assim há muito tempo, foi há 1 ou 2 semanas, que o Pedro Sánchez apresentou isto como sendo uma das grandes suas futuras obras. Portanto, as coisas mais importantes, quando dias depois de morrerem 45 pessoas num acidente dos comboios de alta velocidade que não têm a manutenção, as linhas não têm a manutenção que deviam, mas são estas coisas. Estas políticas vão passar. A minha esperança é que estes tipos são tão incompetentes, mas tão incompetentes que isto não vai, tecnicamente não vai ser execuível. Porque, ou então as coisas, quando implementarem, as pessoas já não vão ao Facebook, já não vão ao Twitter, já se inventou outra coisa qualquer. Porque estas decisões políticas levam anos, já andam a falar nisto há tanto tempo, estas regulações que a União Europeia é tão especialista. São feitas, vão pressionar, vão pôr multas nas redes sociais, mas depois as pessoas vão encontrar outras formas de falarem, outras formas de comunicarem, outras formas de aprenderem, de ir buscar a sua informação, como nós vimos, estava a falar aí de vários casos, que se não fossem as redes sociais, por exemplo, a corrupção em Espanha ou noutras situações, pelos jornais tu não irias ver. Essa é a minha grande esperança. Que é sempre que tentam, e depois também do outro lado do oceano venham punições muito fortes, seja em tarifas, seja o que for, porque estas empresas são quase todas americanas. Portanto, isto, obviamente que vamos lá ver, grande parte do Facebook hoje em dia são pessoas mais velhas. Não é hoje uma rede social de pessoas novas como era há 15 anos atrás, quando surgiu. Essas pessoas hoje estão mais no Instagram, estão no TikTok, seja o quê. As pessoas mais velhas terem que ir ter uma chave, pôr o seu cartãozinho ou lá o que seja para entrar na internet. Não deixar entrar. O Facebook vai perder milhões na Europa. Muita gente que vai deixar de escrever no Twitter, e o Twitter vai deixar, ou o X vai deixar de ser interessante. Portanto, fica com o quê? Com os bailinhos do TikTok e com os vídeos de comidas e do pessoal que reforma autocaravanas no Instagram, que eu adoro, eu adoro esses vídeos. É a banalidade do as pessoas que querem comunicar vão começar a comunicar de outra forma e nós não tínhamos redes sociais há 15 anos atrás, nós habituámos às redes sociais porque era mais fácil encontrar informação. Mas as pessoas vão voltar a fazer outras coisas, vão descobrir outras coisas, o mercado das tecnologias vai evoluir e todo este gasto, porque vão ter que fazer tal como, lembram-se daquela história, porque já foi há um tempo e nós até nos queremos esquecer desses tempos do Covid, que era aquela coisa toda dos certificados, não é? Todo aquele backbone que eles construíram. E aquilo serviu para quê? Onde é que aquilo está? Os milhões que se gastaram por toda a Europa para fazer a confirmação. E aqui em Portugal, quanto é que se gastou? Ou em Espanha. E, portanto, acho que vai ser algo que a burocracia vai acabar por destruir por si própria, porque eles não têm capacidade. Essa é a minha esperança e estou muito convencido. Não tão convencido como no Gonçalo Poças há 1 ano e meio atrás, mas pronto, mas estou convencido que esse vai ser o grande erro, que é o Estado. Vão contratar mais milhares de tipos fazer implementação, mas vai haver do outro lado muita gente a tentar destruir aquilo. Estou perfeitamente. Olha, um exemplo. Eu, por acaso, eu ia mais ao encontro. Nuno Poças, só antes de começar, só 10 segundos. O Jack Dorsey, que era o fundador do Twitter, parece que tem aí uma startup nova de uma rede social que não funciona com servidores, mas funciona através de Wi-Fi em Wi-Fi. Aquela tecnologia. Portanto, é uma nova tecnologia que é peer-to-peer, absoluta, sem precisar de qualquer espécie de centralização.
Portanto, é impossível de controle, nesse caso. Provavelmente deve utilizar só aquela para dar um tecnologia que o Miguel exemplo Tavares de facto. gosta muito, o blockchain. Não possas. Não, era só que uma nota muito rápida, porque na verdade eu até concordo um bocado com o que estava a dizer o Vítor. Porque, enfim, apesar de tudo, eu não sou propriamente um otimista nestas coisas, mas tenho no que estes temas diz respeito a alguma fé, não tanto no amor das pessoas generalizado à liberdade, mas porque acho que as pessoas são essencialmente práticas. E porque se adaptaram, porque se habituaram a uma série de coisas. E, portanto, epá, e isto, todas estas coisas barrarão numa realidade que é, epá, isto são empresas e estas empresas precisam de fazer dinheiro. E para fazer dinheiro precisam de ter lá gente que precisa de aceder àquilo de uma maneira rápida e fácil e de fazer muita estupidez ali dentro, não é? Epá, portanto, ou seja, pá, não estou nada agradado com nada destas coisas, mas tenho aqui uma fé um bocadinho otimista, se quiserem. Tá? Para variar um bocado o disco, vou acabar isto com uma nota de otimismo. Bem, vamos às linhas, não? Sim. Vítor, o que é que tu nos trazes hoje? Olha, epá, vou voltar a trazer duas linhas, não é normal, a ideia era trazer só uma, mas há um tópico que é muito interessante. É zumbi-linhas. Zumbi-linhas, é isso aí. Olha, a primeira é muito rápida. Na sexta-feira faleceu um senhor, um comunicador, Henrique Maderite. Não sei se vocês conhecem, ele tem tinha uns vídeos, infelizmente, que era o Sexta-feira Papai, e era um tipo que, epá, muito alegre, começou nas redes sociais, mas era uma crítica mordaz à situação política, económica e social do Brasil, e que já tinha centenas de milhares de seguidores. Eu gostava muito dos vídeos do tipo, porque era um tipo alegre, estava a somar a sua cervejinha à sexta-feira, quem fez, quem não fez, olha, meus amigos, vem o fim de semana, já não vou fazer mais nada. Epá, infelizmente acabou por falecer numa sexta-feira. Vocês vão acabar por ver por aí os vídeos dele. Muita pena. É relativamente novo, eu creio que ele tinha 47 ou 48 anos, de ataque cardíaco súbito. A segunda nota, as eleições, mais umas eleições em comunidades regionais em Espanha, desta vez em Aragão. Em dezembro nós tivemos na Extremadura, e o panorama é mais ou menos o mesmo. Em ambas as regiões, quem governava e vai governar é o PP. Provocou eleições porque as alianças com o Vox não estavam a correr bem, não tiveram os orçamentos aprovados e, portanto, decidiram ir para eleições, mas não discorreu assim muito bem. Na Extremadura tinham a expectativa de ganhar mais 3 ou 4 deputados e chegar à maioria, na verdade só ganharam 1, e nestas de Aragão até que perderam 2 deputados. O PSO afundou nas duas regiões, não são regiões muito grandes, mas são regiões que historicamente, o Extremadura é historicamente PSOE, e Aragão, a esquerda não liderou sempre, mas a direita nunca tinha tido maioria. E nestas eleições acaba por ter, apesar do PP ganhar e ter menos 2 deputados, o Vox passou de 7 para 14. E portanto isto demonstra que o PSO está em queda, que o PP não tem assim, tem força, mas não consegue mostrar os dentes e dizer não, agora é que nós estamos a crescer violentamente, mas o PP, o Vox está a crescer em todas as regiões. Uma nota muito interessante: o Podemos desapareceu em Aragão, e portanto começa-se a ver o senhor Iglesias e a sua esposa completamente em pânico, a dizer barbaridades de substituição da população os fascistas por africanos e coisas do género. Mas vai ser interessante. Agora temos mais 2 eleições, que é a eleição em Castilla e León, que também é do PP, e lá mais para junho, essa data ainda não está marcada, Castilla e León creio que é 10 de março, portanto já no próximo mês vamos ter aqui campanha.
E depois a Andaluzia, que também era histórica, mas que neste momento é governada pelo PP. E vamos ver aqui o que é que... Porque são indicadores para 2017, se o governo de Pedro Sánchez lá chegar. E, portanto, prevê-se mais uma vez a queda do PSOE. Talvez não Castilha-León, porque alguém que não é próximo é o presidente da Câmara de Sória, creio eu, o alcalde e ao parece governa bem e é uma pessoa com boa imagem do PSOE, mas na Andaluzia é uma das vice-presidentes do senhor Pedro Sánchez que vai concorrer e que tem uma péssima imagem, a Maria, como é que ela chama? Monteiro, Maria, não lembro agora bem do nome. E será um bom indicador para as eleições que aí vêm, para o resto do governo de Pedro Sánchez. Muito bem, portanto, o Vox a crescer à conta do PSOE. O PSOE, claramente, aquilo que estavas a falar há bocado. E há uma interessante, porque há um artigo até do El Mundo que demonstra que, especialmente em Aragão, mas também aconteceu isso na Extremadura, em Badajoz, mas em Aragão, na cintura mais industrial, naquela zona da população mais pobre, em Zaragoza, que é a quarta maior cidade de Espanha, uma cidade muito bonita, eu gosto muito de Zaragoza, e em Teruel, houve uma transferência de votos clara do PSOE para o Vox. Muito bem, eu passei uma vez 2 semanas numa noite em Zaragoza. Só deixar um comentário. Só deixar um comentário crítico às tuas bilinhas, Vítor. Um tipo de 47 anos não é relativamente jovem, é absolutamente jovem, não é relativamente. É verdade. 47 anos é o poço de juventude. A minha linha vai aqui para Bruxelas e para esta gente toda lunática, também é uma bilinha. Dois pequenos apontamentos. O primeiro, qualquer encomenda para dentro da União Europeia com menos valor inferior a 150 euros que estava isenta passa a pagar uma taxa de 3 euros. Porquê? Porque a Comissão Europeia precisa de dinheiro. Portanto, todas estas loucuras que eles andam a implementar já não chegam ao orçamento que têm. Portanto, como todo o sistema burocrático socialista, é preciso sacar. Quem é que vai pagar? Ora, as pessoas que estão, obviamente, a fazer as encomendas e que, em cima do preço que vão pagar pelas coisas que são importadas, vão pagar esses 3 euros. E depois uma segunda nota, eu não confirmei estes valores, atenção, portanto levem isto com um grão de sal, mas é um bocado irrelevante, porque algum valor há de ser. Apareceu uma notícia de que a história das tampinhas, aquela porcaria da tampinha, que eu, como sou rebelde, arranco, não é? Porque senão não é fazível. Esta porcaria... parece que houve um estudo por parte de malta do setor industrial, custou entre 2,8 e 7,8 mil milhões de euros ao tecido empresarial europeu. Porquê? Porque tiveram que adaptar as linhas de montagem, porque tiveram que adaptar o design das garrafas, tiveram que alterar por completo o esquema na fábrica, tiveram que alterar as caixas, a forma como era empacotado, as medidas, todo este processo de reajuste, estima-se que terá custado qualquer coisa deste género. Seja quanto for, o ponto é que custa. O ponto é que os desvarios desta gente custa dinheiro. E não tenham a menor dúvida. Todo esse dinheiro que custa, somos nós que pagamos. Somos nós que pagamos. Somos nós que pagamos as taxas das coisas que importamos e somos nós que pagamos os produtos mais caros pelas alterações constantes que o tecido empresarial europeu tem que fazer por conta dos desvarios destes burocratas completamente incompetentes e ignorantes que nos vão governando a vida. Nuno Poças.
Olha, eu estava aqui na dúvida, estava na dúvida entre fazer Deixei-te para uma o fim, vilinha. disseste que estavas otimista, portanto ficaste para o fim. Pois, Agora mas vê lá já me como é que passou. acabas isto, vê lá como é que Não, acabas não, isto. mas já me passou. Bom. Estava aqui na dúvida entre uma vilinha ou uma trilinha, mas entretanto apareceu-me aqui uma notícia pela frente e portanto vou só dar aqui uma nota sobre isto. Não me digas, estavas a escolher a tua linha agora à última da hora aqui no Não, eu programa. tinha dois temas que tinha aqui mais ou menos. Estava a pensar escolher um deles ao longo do programa e vou acabar por escolher um terceiro. Por causa desta Muito notícia bem. que apareceu agora. Caiu uma parte da A1, portanto, a Autostrada do Norte, em Coimbra. Entre Coimbra Norte e Coimbra Sul. Exatamente. E, portanto, aquilo que nós temos agora diante dos olhos é a ligação Norte-Sul, ou a principal ligação Norte-Sul, aqui algo limitada, e aquilo que nós temos vindo a assistir, enfim, as semanas passadas começou a chover e ainda não parou, é a boa parte do país em derrocada. Portanto, são estradas que caem por todo lado, alcatrão que abre, casas, já nem estou a falar da tempestade, mas enfim, da quantidade de coisas que se tem desvanecido ultimamente é muito grande. E de facto as coisas estão bastante preocupantes e muita gente tem falado sobre isso. Curiosamente, este ponto, e é por isso que eu o trago, a Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, ainda há relativamente poucos dias dizia que o ministro iraquiano, A1 não tem problema nenhum, isto não vai acontecer nada. E agora caiu. E isto para dizer o seguinte, eu também acho Estava alguém em cima da estrada já agora? Quando não, já estava fechado. acho que não. Estava fechado desde as 7 da tarde. Já estava fechado, sim, já tinham cortado a circulação. ok. Olha, pelo menos isso. Ali naquele troço já tinham cortado a circulação. Mas eu trago isto para dizer o seguinte. Eu também acho que a Maria Lúcia Amaral, que agora se demitiu do Ministério da Administração Interna, não era a pessoa ideal para ter à frente um ministério como este. Não obstante, também lhe reconheço uma carreira de prestígio, foi uma boa promotora da justiça, que é um cargo importante, de defesa dos direitos dos cidadãos, é uma académica reputada, etc. E, portanto, também me custa, de repente, olhar para alguém que tem uma carreira prestigiada e que desempenhou com dignidade e competência funções que desempenhou, acabar praticamente uma carreira de servidor público quase escorraçada e insultada no meio das televisões e até por agentes políticos que muito provavelmente no seu lugar não fariam melhor, e portanto acho que merece essa palavra. Sobretudo porque, obviamente, ninguém a obrigou a aceitar o cargo, mas talvez também não tivesse muita noção do que é que aquilo significava, mas a responsabilidade, sobretudo, de quem a escolheu é muito grande. E até porque no final do dia os ministros não perseguem políticas públicas, quem representa o governo é o primeiro-ministro, para todos os efeitos, e faz-me um bocado de confusão também que nós acabemos por viver num certo estado de coisas em que os governos e os ministros, as políticas públicas prosseguidas ou não prosseguidas em determinadas pastas, em determinadas áreas e setores do Estado, são avaliadas não como deviam ser avaliadas, que no final fazer uma avaliação do resultado e perceber o que é que funcionou, o que é que não funcionou, se correu bem, se correu mal e com dados objetivos, aquelas coisas que os anglo-saxónicos chamam accountability, mas acabamos sempre por julgar ou avaliar
o trabalho de agentes políticos, nomeadamente os membros do governo, em função de critérios, eu nem diria que são subjetivos, porque variam bastante em função da onda mediática e de para onde os jornalistas quiserem empurrar a coisa. E, portanto, neste momento nós temos, de facto, alguém que é unanimemente reconhecida como alguém que, de facto, não tinha muito jeito para isto, e o Ministério da Administração Interna, de facto, precisa de alguém com peso político e com uma dimensão e com uma estrutura política e com uma capacidade diferente do que um académico normal, tipo, normalmente todos os académicos falham naquilo. Mas independentemente disso, temos uma ministra que acabou quase escorraçada e enxovalhada, e temos outros que até têm sido, enfim, propalados, e já ouvi muita gente defender a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, não, no meio disto tudo, a ministra da Administração é péssima, não sei o quê, o Leitão Amar é péssimo, o outro também é péssimo, são todos péssimos, mas esta, pá, apareceu aqui a falar, a gente costuma de ouvir. E afinal foi a mesma pessoa que há um par de dias dizia que a autoestrada do Norte estava impecável e ela acabou de ruir. E eu, enfim, para nem acabar, nem otimista, nem pessimista, deixava aqui esta nota, porque eu acho que nós já temos maturidade democrática suficiente para ser um bocadinho, nem é mais exigentes, mas porque de facto nós temos um grau de exigência, só que nunca sabemos muito bem que parâmetros é que devemos aplicar essa exigência, e sendo certo que alguns parâmetros nós aplicamos a algumas pessoas ou a alguns políticos e depois não os aplicamos a outros. Isso já era uma coisa muito evidente sempre que falávamos da diferença de estar o PSD ou o PS no governo, e, portanto que havia sempre coisas que eram muito mais facilmente perdoadas a uns do que a outros e mais ou menos questionadas em função de quem estivesse no governo, fosse um ou outro. Neste momento eu acho que nós conseguimos ter até uma discricionariedade e uma arbitrariedade até, se calhar é a melhor expressão, para avaliar membros do governo ou políticos em geral que são da mesma área política, tanto do mesmo governo, portanto avaliamos uns de uma maneira e outros de outra, em função daquilo que, sei lá, que os jornalistas quiserem. E pronto, eu queria deixar aqui esta nota de estupidez. Não, vá lá, ainda achei que ias acabar de dizer, era enfiá-los todos lá no troço. Caiu, era enfiá-los lá todos no troço. Enfim, bem. Deixa-me só aqui uma correção. Deixa-me só fazer uma correção. Eu estava aqui a confirmar. O tal do Henrique Madrid não tinha 47 nem 48 anos, tinha 50 anos. Era velhíssimo, velhíssimo. Um bocadinho mais jovem que eu, um bocadinho mais jovem que eu. E tinha 2,5 milhões de seguidores no Instagram, para vocês verem o tipo que era. Okay? No Insta. Muito bem. As técnicas que assolaram, pelo menos do meu lado, vamos ver se não fica terrível. Se ficar um bocadinho menos bem, peço desde já desculpa aos nossos ouvintes, foi alheio, aqui uma dificuldade com a internet em Bruxelas. Já sabem, podem nos encontrar nas diferentes plataformas de podcast, em áudio, toda a rede do iTunes, estamos em vídeo no Spotify, no Facebook, também no nosso canal de YouTube. Agradecemos que subscrevam, que partilhem o Linhas Direitas, para ver se vamos fazendo chegar a mais pessoas a voz independente do podcast Sensação da Direita. Muito obrigado a todos, até à próxima semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast Sensação da Direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.